Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem aí desse lado a acompanhar as nossas conversas. Esta conversa de hoje é patrocinada pela Marta Cirne e o Bernardo Neto, consultores da Remax, mas acima de tudo são duas pessoas que quiseram muito apoiar este projeto, que acreditam muito em pessoas e que querem ajudar pessoas na sua vida pessoal, mas claro também que se quiserem e estiverem à procura de casa, do que for no meio imobiliário, acredito que a Marta e o Bernardo serão as pessoas certas, porque acima de tudo se preocupam efetivamente com pessoas. Muito obrigada, Marta e Bernardo, por este patrocínio, por nos permitirem gravar esta conversa e ficarmos a conhecer hoje uma história muito especial da Maria. Por isso, todas as informações sobre a Marta e sobre o Bernardo vão estar no Instagram, também nas informações no descritivo do YouTube. Passem por lá e já sabem, se precisarem de alguma coisa, tenho a certeza que serão muito bem tratados pela Marta e pelo Bernardo e que vão conseguir aquilo que pretendem com o vosso negócio. Muito obrigada e vamos a isto. Olá, Maria. Olá. Muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Espero que deixes de estar nervosa. Vou deixar. Daqui a uns minutos acredito que sim. Também para fazer aqui assim um bocadinho um resumo a quem nos começa a ouvir. A Maria, que tem 26 anos, foi a Júlia Belarde que me mandou uma mensagem a pedir imenso para entrevistar a Maria, que tinha uma história de vida já com momentos pesados, mas que vivia a vida a sorrir. E coincidentemente, nessa semana, eu escrevo um texto que falava um bocadinho sobre isto de não ter o colo de uma mãe, ou também às vezes o medo de sermos mães e dos nossos filhos nos perderem, como é que se lida com isto. E a Maria manda-me uma mensagem no Instagram a falar um bocadinho também disso e disse, bem, não é tarde nem é cedo, a Maria tem mesmo que ser uma das minhas convidadas e quando fiz o convite aceitou logo. Estou muito contente por te ter aqui. Muito, muito obrigada. Acho que vais ajudar muitas pessoas em muita coisa, porque de facto com 26 anos tens aí uma vida muito preenchida e um sorriso de quem gosta mesmo de andar aqui a dar graça à vida. A Maria está à espera de bebê. Sim. Por isso somos três aqui hoje. Vamos a isto? Vamos sim. Leve, Maria. Obrigada vai ser eu bom. por estar aqui. Como é que foi a tua infância? Começar por aí. A minha infância vivi no Alentejo, em Porto Alegre. Era um colégio grande, mas éramos muito poucos. E tive um professor de primária, era o professor Júlio. Eu acho que toda a gente que me conhece, eu falo do professor Júlio, porque eu adorava. Porque tenho esta memória na minha cabeça dos meus pais. Passavam muito tempo em Londres, por causa da doença da minha mãe. E o professor Júlio, ao meio da aula, parava a aula, pegava em mim, íamos tirar umas fotografias, construíamos um postal e eu enviava para Londres. E então eu acho que este professor é espetacular, porque me criou memórias incríveis. E na altura enviavas, não é como agora? Não, era por correio. Por correio? Sim. Que amor. Era e vivias com quem, né? Nessa altura ficavas com quem? Porque... Eu vivia com os meus pais e quando os meus pais ficavam ausentes, com a minha avó sempre viveu connosco e é quase uma segunda mãe, posso dizer, para mim. E a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que também está sempre muito presente e sempre connosco. Estava sempre mascarada de carnaval, era para nós nos rirmos, ou seja, nós éramos ultra protegidos. Os meus pais iam, nós tínhamos uma avó e uma tia ali sempre disponíveis. Eu adorava fazer atividades plásticas e o Art Attack, então a minha tia arquiteta, estava sempre a fazer atividades. Os meus pais vinham, traziam muitos brinquedos.
e muitas coisas eu vivia ali nas 7 quintas e nem me apercebia bem do que é que se passava, no fundo. Com o irmão mais novo ou mais Sim, velho? não, o meu irmão é mais novo, tem menos 3 do que eu. E o que é que se passava? Ou com que idade é que se começou a passar Eu alguma só- coisa com a tua mãe? Quando a minha mãe ficou doente, quando eu tinha 3 anos. Ou seja, eu nunca conheci a minha mãe não estando doente. Conheci, mas não me lembro. Mas do que me lembro, para mim a minha mãe não estava doente. Estava bem, a minha mãe era bolas, nem sei. E depois a minha mãe não se queixava nada, porque os meus pais, a minha mãe esteve doente durante 12 anos, tive um osteosarcoma, e os meus pais, eu acho que eles combinaram entre eles, mais com a minha tia e a minha avó, que nós não íamos saber, porque a minha mãe queria muito que nós tivéssemos uma vida o mais normal possível, como as outras crianças tinham. Então nós não sabíamos. Eu lembro-me, às vezes a minha mãe não tinha cabelo, como é normal, e perguntar-me assim: a tua mãe tem cancro? Eu assim, se faz quimioterapia tem cancro. Eu disse, não, por acaso eu perguntei-lhe e não é cancro. Isso com que idade? Eu aí já tinha 10 anos e não é cancro, é uma doença, mas não é cancro e não vai morrer e não é grave. Não precisa estar preocupado. Eu é quem tentava despreocupar as outras pessoas. Depois comentava com a minha mãe: vê lá para o isso que acham que tens cancro. Eu só pensava: o que é que será? Agora eu penso: o que é que será que a minha mãe pensava? E a tua mãe nunca dizia? Não. Eu soube numa conversa de elevador. Eu estava com a minha mãe, com a mãe de uma amiga e uma amiga, e eu vi na cara da minha mãe. Minha mãe ficou extremamente chateada. Quer dizer, teve ali tantos anos sempre a esconder, e eu saber, numa conversa de elevador, eu estava já no 7º ano, pronto, depois teve que ter uma conversa comigo, mas sempre tudo muito leve. A minha mãe a definição dela era leve. Sempre, mas isto vai passar, a mãe vai só fazer uns tratamentos e está tudo bem, é tudo como sempre foi, não tens que ficar preocupada. E a minha mãe dizia, não tens de ficar preocupada, eu não ficava mesmo preocupada. Eu acreditava, pois todos os filhos, agora sou mãe, e vejo como consolo bem a minha filha, e eu ficava. E foi leve saber que afinal, os anos todos que dizias, não é nada um cancro e afinal era... Não pensei muito na altura, fiquei só, que chatice, e afinal é mais grave do que eu pensava, mas continuava a ver a minha mãe ali. Ela que a minha mãe não estava bem, mas na minha cabeça estava, ou seja, às vezes a minha mãe ia de cadeira de rodas comigo às compras, porque dia 21 nós combinávamos que era o nosso dia e íamos ter um dia de meninas, íamos às compras, e ela ia ou de cadeira de rodas ou a andar normal, como ela tivesse, ela ia, e eu nem pensava, a minha mãe não está bem, está doente, não, aquela era a minha mãe, e para mim ela estava sempre bem. Agora estou crescida é que penso, bem, que corajosa. Ou seja, nunca houve aí nada de porque é que não me disseram a verdade, pelo contrário, percebeste? Não. Depois, mais tarde, quando eu fiz muita psicoterapia, questionei muito, mas porquê é que os meus pais não me contaram? E ainda perguntei ao meu pai, e o meu pai explicou-me, porque queriam que nós tivéssemos a vida mais normal possível, e eu não o questionei mais, porque pensei, bolas, deve ser tão difícil uma doença destas, com 2 filhos, porque é que eu vou estar a questionar? E que na altura não era tão falada como é Sim, agora, não é? sim, e eles fizeram o melhor, nunca nos faltou nada, fomos sempre muito felizes, por isso não... Acho que fizeram mesmo o melhor que conseguiram, porque eu adorei a minha infância. E depois, sempre, mesmo com os tratamentos, com tudo, continuaram sempre em Porto Alegre ou numa altura tiveram Houve uma altura que tivemos que vir para Lisboa, vim para cá fazer o meu 6º ano, e o meu irmão o 3º, acho. E nessa altura viemos para cá, mas eu estava contentíssima, em Porto Alegre não se passava nada, vinha para Lisboa. Eu também ainda não sabia bem porque é que vinha, porque estávamos mais perto dos hospitais. E foi aí que viemos para Lisboa e também foi aí que eu soube. E viver em Lisboa é bom, mas também é muito diferente
de viver lá. Não O que é diferente? A viver no Alentejo parece que é de uma família. Eu brincava muito, muito na rua. Os meus vizinhos do prédio não eram como família, mas havia ali uma grande relação. Em Lisboa eu achava muito estranho vizinhos não dizerem bom dia, nem boa tarde. Quer dizer, eu tinha vindo de um sítio que brincava à porta de casa a vender brinquedos e agora chegava aqui e ninguém olhava para mim e eu gosto de ser o centro das atenções, achava estranho. Os professores não... Estava habituada ao professor Júlio. Os professores não queriam saber tanto de nós, nem da nossa vida como em Porto Alegre. E essas pequenas diferenças ao início gostaram. Depois eu estava habituada a uma turma de 9 pessoas, estava numa turma de 20 e tal. E vim para uma escola pública. Também tive um bocadinho, assim, um choque. Não é que fosse uma escola pública má, estava ali no meio da Praça de Londres, mas é diferente daquelas 9 pessoas com quem eu estava habituada. Quase que era um ninho em Porto Alegre. Sim, eu lembro-me que eu tinha medo de ir sozinha para casa a pé, de ir e vir, porque eu também não estava habituada a ver, por exemplo, pessoas na rua a pedir. É uma realidade diferente, sim, não é? Até parece uma parvoíce eu estar a dizer isto, mas na altura em Porto Alegre não havia. Agora, infelizmente já, mas não havia. E eu ficava com medo da diferença. Então a minha avó vivia connosco, veio viver também connosco, ia-me sempre pescar, até que eu fiz umas amigas e íamos juntas e voltávamos. É um choque de realidades, eu percebo-te, porque eu também quando vim para Lisboa fazia-me imensa confusão isso do bom dia. As pessoas não dizem bom dia uns aos outros, nem nas empresas, mesmo vamos no elevador, tanto que eu muitas vezes, às vezes sou a Maria do bom dia, porque temos aquele hábito de quando estamos na rua, um bom dia, boa tarde, e de repente vimos para uma cidade, isso não faz sentido, mas é um baque, eu acho que é perfeitamente normal. E aí que já percebias, havia esperança, ou seja, quando souberam que havia o cancro da tua mãe, havia esperança, sabiam que se calhar isto há um dia em que... Eu acho que sempre houve esperança. Aliás, depois da minha mãe ter morrido, eu falei sobre isso com o meu pai e o meu pai disse-me, houve uma vez que, a única vez que o meu pai não teve esperança foi uma vez que foram para Londres e era uma operação mesmo muito complicada e arriscada. E o médico até disse à minha mãe que havia mais probabilidades da operação poder correr mal do que bem. E a minha mãe disse, pois, mas se morrer, a minha mãe preferia tentar do que não tentar. E correu mesmo bem. E o meu pai disse que a partir daí que ficou sempre a pensar que nada ia acontecer de mal e que ia correr tudo bem, porque normalmente as pessoas têm cancro com 5 anos e a partir daí dizem muito que já não vão morrer, e a minha mãe já estava doente há 12 e pronto, e foram 12 anos complicados. Quem que fez em 12 anos fez 9 operações, sempre Londres cá, e às vezes também ia para o Porto, porque tinha lá a médica às vezes no Porto. Mas acho que aquilo para os meus pais já era... já era a normalidade, já era o normal. Sim. Quando é que se começam a perceber que se calhar alguma coisa não vai correr assim tão bem? Não nos começámos porque foi... A minha mãe quando era pequenina teve uma doença que era púrpura. E depois teve essa doença outra vez. Agora na última fase de vida. E não conseguiam perceber o que era. E teve imenso tempo internada. Depois voltou, estava a fazer porque como teve muito tempo internada, depois teve que fazer fisioterapia. Ia lá uma senhora à casa e tudo, a minha mãe já estava ótima. Não sei se constipou, o que é que aconteceu. Que houve um dia que a minha mãe estava pior e o meu pai foi com ela ao hospital à noite. A minha mãe nem queria ir, achava que era uma constipação.
E eu não sei porque dessa vez eu despedi-me imenso da minha mãe. E a minha mãe até dizia, oh Maria, por amor de Deus, a mãe vai-se ao hospital, não é o fim do mundo. E eu só me queria despedir. E pronto. E a minha mãe foi para o hospital. A minha avó, pelos vistos, estava muito preocupada, ligou à minha tia e ao meu avô que vieram. A minha tia ainda foi para o hospital também, com a minha mãe e com o meu pai. E às 3 e pouco da manhã, a minha mãe morreu. Mas morreu de mão dada com o meu pai, que eu acho que é a coisa mais bonita do mundo. E o medo da minha mãe era morrer sozinha. E pelo menos isso não aconteceu. E pronto. E aí foi um choque. Foi. E depois o meu pai, nesse dia de manhã, chegou ao meu quarto e eu achei estranho. O meu pai está no meu quarto às 8 da manhã. E perguntei, pai, aconteceu alguma coisa? E o meu pai não respondia. E eu, pai... E ele parecia que estava a chorar. E saiu-me, eu perguntei, a mãe morreu? E o meu pai disse que sim, começou a chorar. E o meu pai é conservador e não é. É uma figura muito forte, em que o meu pai estava sempre a dizer que os homens não choram, por exemplo. E ele estava a chorar, e eu assim, o meu pai está a chorar. E aquilo ficou-me na cabeça. Depois contámos ao o meu irmão também teve uma reação tão emotiva como o meu pai, mas eu não conseguia. E era a minha avó a chorar, o meu avô também a chorar, a minha tia a chorar, eu não conseguia chorar. Eu lembro-me depois de ir para a sala de cheirar a manta da minha mãe, quando a minha mãe estava a ver televisão, e eu pensava, que estranho, eu não consigo chorar. E tive assim muito tempo sem conseguir chorar. E mais tarde percebi que eu queria tanto cuidar deles, porque eles estavam a chorar, que se calhar não olhava para mim e não conseguia eu chorar. Então fiz um luto passado muito tempo da morte da minha mãe, e acho que ainda o faço, porque não é uma morte de uma mãe, fica marcado para o resto da nossa vida. E agora que eu sou mãe, custa-me muito não ter cá a minha mãe. É muito, para mim, é muito difícil não a ter cá. Não poder deixar a Carminho com a pessoa que eu mais iria confiar. Não tenho ninguém que eu diga, estou 100% descansada. Claro que o meu pai estou, mas é capaz de me ligar e dizer, olha, ela não comeu tudo. Há sempre aquela duvidazinha. E infelizmente os meus sogros não podem ajudar e fica tudo muito complicado. Eu penso muito nisso, da minha mãe não estar cá. E às vezes fazes coisas com a Carmen que te levam para quando estavas com a tua mãe. Muito. Que isso acontece-me imensamente. Muito. Eu lembro-me quando ela era mesmo bebê, estava felicíssima de a poder ter na minha cama. E dizia mesmo às minhas amigas, isto é estar a curar ao mesmo tempo aquilo que me faltou, porque eu tinha 14 anos, ia fazer 15 quando a minha mãe morreu. Eu até lá adormeci, eu já era crescida, mas adormecia muitas vezes, ficava na cama da minha mãe a conversar, adormecia, e o meu pai, quando vinha de estar a ver um filme, levava-me para a minha cama. E do nada houve esse corte, e foi um corte que para mim foi difícil de gerir, e eu agora tenho isso. Tenho ali a Carmen comigo, em que eu posso dar beijinhos, posso olhar para ela, tenho a companhia dela, e é bom. E a seguir, ou seja, com 14 anos, é aí uma fase complicada. Foi. A adolescência no estado mais duro, porque eu tinha uma relação com a minha mãe muito... Eu era a menina perfeita, eu dizia, mãe, aqueles problemas... Mãe, eu acho, na altura, com 14, quando a minha mãe ainda estava viva, o que me deixava triste no meu corpo, eu lembro que eram as maminhas. E estava sempre a falar desse assunto. E a minha mãe tinha muita paciência e falava muito comigo e era muito querida e deixava-me e sentia-me melhor. Depois eu lembro-me que na escola, eu lembro perfeitamente, estávamos no balneário e duas amigas, elas não fizeram por mal, eu sei, faz parte da nossa geração, começaram a comparar barrigas. E a minha barriga teve que ser a terceira maior. E eu nunca tinha questionado se a minha barriga era gorda ou magra.
nessa altura eu ainda era ingênua e tão pura que não olhava para as pessoas a olhar se estavam gordas, se estavam... Não havia esses pensamentos. E elas disseram aquilo e eu já não tinha aquele colo em casa que dizia que estava tudo bem. Se eu fosse dizer ao meu pai que tinha barriga, o meu pai ia dizer, deixa de parvoíces. Não ia dar... Com este pastel de nata. Exato. Não ia dar aquela atenção que uma mãe dá. E eu comecei a pensar em dietas. Começou aí. Eu já não me sentia bem com a minha roupa. Para vestir era horrível. Tinha sempre que começar a usar camisolas mais largas. Eu sei bem que foi aí e foi horrível. Depois tive também um namorado durante muito tempo. E ao início aquela relação também... Isso tudo junto? Sim, tudo junto. E ao início ele também me falou de barrigas. Coitado. Mal ele sabia que aquelas amigas já me tinham também falado de barrigas. Ele disse-me, uma vez tive uma namorada que tinha uma barriga, não sei o que, não sei o que mais. E eu assim, outro, tenho mesmo que ter aquela barriga. E comecei a fazer dietas. Depois comecei no Instagram, seguia muito uma rapariga que era a Gabriela Pugliese, uma brasileira que tinha uma barriga. E o meu pai só dizia, mas ela é doente, não é possível ninguém ter assim uma barriga. Eu assim, sempre com dietas, até que chegou uma altura que eu estava com menos 10 quilos do peso normal. E o meu peso... Quanto? O meu peso eram 51, normalmente, e ter menos 10 quilos... 41 quilos. Era muito pouco. E eu lembro o meu pai começou a ver que eu estava muito magra e levou-me, não sabia o que havia de fazer, levou-me à pediatra. E eu assim, com 19 anos agora vou à pediatra. E o meu pai assim, vais, que eu gosto muito dela. Mas no seu melhor. Gosto muito dela e ela vai-me dizer o que é que eu vou fazer. E fomos à pediatra, a pediatra diagnosticou-me a anorexia e disse ao meu pai que ele tinha que me levar ou uma clínica ou outra pessoa. E deu-me a escolher e eu disse que preferia ir a uma clínica porque ela disse que tinha um psicólogo. E eu naquela altura achava que um homem seria melhor para eu falar do que uma mulher. Não sei porquê, mas achei isso. E vi na cara do meu pai, vi que o meu pai estava desesperado naquele momento, naquela consulta. E ela também me disse que se eu continuasse assim não podia ter filhos. E isso, mais a cara do meu pai desesperado, fizeram-me naquele momento ganhar uma consciência enorme. Que até lá não tinhas? Não tinha. E ninguém te dizia nada? Não, as pessoas diziam todas, mas já estás ótima assim, até estás muito magra. E nessa altura eu estava em Porto Alegre. Eu fui a tua barriga já era a número 1 das mais magras. Exato, mas já toda a gente dizia, mas tu agora até estás muito magra, estás sempre a fazer dietas. Já não... E como estava em Porto Alegre, e eu fui para lá fazer melhorias no 12º porque mudei para artes. E como estava lá, não estava tanto com o meu núcleo de pessoas, era mais coisas nas redes sociais ou no WhatsApp. E então também ninguém via realmente o que é que se passava. E foi nesse dia, com essa médica, com a minha pediatra e com o meu pai, que eu pensei, ok, se calhar não está tudo bem. Mas a verdade é que eu olhava-me ao espelho e não gostava mesmo, não me sentia bem. E agora eu sei que eu estava magra, muito magra, mas não me sentia bem. E eu pensei assim, bem, eu vou ter que ir a um psicólogo. E ainda tive muito tempo nesse psicólogo, mas depois saí e mudei para a minha psicóloga que é agora. E eu, durante, não sei, 4, 5 anos, ia todas as semanas, fiz mesmo muito tempo à terapia, e isso ajudou-me a conhecer, e acho que é muito importante fazermos terapia. E também percebi que estes problemas de distúrbios alimentares também têm a ver muito com a nossa sociedade, porque eu acho que nós, sem nos apercebemos, dizemos, aquela está gorda, e não pensamos, será que aquela está bem? Antes do está gorda, porque o nosso corpo diz-nos o que é que nós sentimos. E eu penso muito nisso, e penso muito que quero passar isso. Eu também vou ter outra filha, menina, e penso muito que lhes quero passar isso, de não julgarem ninguém por essa pessoa ser
gorda ou por ser magra. A pensarem se a pessoa está bem por ser muito gorda ou por ser muito magra. Mas isto da anorexia é um caminho. Ou seja, eu fiz essa terapia toda, mas eu hoje, agora quando tive a Carminho, engordei. E no pós-parto engordei muito. Engordei para aí uns 10 quilos. E depois emagrecer... Vai buscar muita coisa lá Vai, atrás. e eu estava a chegar ali a um ponto em que eu própria estava a pensar, isto está-se a descontrolar outra vez, porque eu começo, nós começamos, pelo menos eu, a ficar, e ouço muito de outras pessoas, possíveis com os números na balança, com as quantidades no prato, e eu estava a voltar. E passado umas semanas eu digo, a Madalena salvou-me porque fiquei grávida. Porque se eu não ficasse grávida, ou eu tinha muita força de vontade e aquilo podia correr bem na mesma, ou ia-se descontrolar tudo outra vez, porque ainda por cima estava a receber aquelas massagens que oferecem, que é ótimo, mas se calhar para uma pessoa, eu hoje pensaria 2 vezes, para uma pessoa como eu, aquilo mexe com a minha cabeça de outra maneira que não mexe com outras pessoas. E por isso eu penso, ainda bem que eu fiquei grávida, não estava à espera, mas pensei, ok, isto foi bom, veio no momento certo e isto ia correr mal. Porque os distúrbios alimentares, a ideia que eu tenho é que é contínuo. Sim, ou seja, não sei, diz-me que não é uma coisa que se consiga dizer já tive uma anorexia, já estou curada, eu acho porque que não. mexe imenso e é comida. Sim, Nós temos e eu todos os adoro. dias que lidar com o que é que vai na cabeça, o que é que está, e lutar um bocadinho contra. Eu já passei por isto e não é isto Sim. que eu quero, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu quiser consigo ter 41 quilos. Exatamente. E como é que chego lá, mas não quero. É difícil. É muito difícil. E também foi muito difícil, eu sempre tive 51 e passei para os 60. Ou seja, 60 é um peso normal. Mas estes numerinhos, isto é uma coisa que mexe com o meu sistema nervoso. E eu penso, ok, mas vê-te no espelho, te sentes-te bem, é isso que interessa. Esquece se é 60, se é 50. E eu agora estava a ficar muito, tenho que chegar aos 55, tenho que... E pensei, ok. E isso tudo sem mãe. Sim, sem uma mãe para partilhar estas coisas. E eu tinha uma mãe muito consciente deste tipo de coisas. Tinha. Isto porque agora tenho que ler aqui várias perguntas de uma patrona que diz que em que adulto, vou ler as 3, depois sim, Maria sim. vês, em que adulto nos tornamos quando perdemos o colo tão cedo. Pergunto à Maria como acreditar no amor numa relação sem medo de perder. Pergunto, é Maria Teresa Oliveira que fez a pergunta, e a última pergunta é: pergunto como acalmar o coração quando se é mãe e se imagina deixar os filhos com a mesma dor que sentimos quando a nossa mãe nos deixou. Pois. Eu normalmente sou mais levezinha nas perguntas. Mas eu acho que são perguntas que fazem muito sentido, até para mim. Fazem muito. E crescer sem colo de uma mãe, eu acho que é um colo que faz falta para o resto da vida. E perdi-me na segunda pergunta. Peço desculpa. Em que adulto nos tornamos quando perdemos o colo tão cedo? Eu acho que fiquei muito mais atenta e cuidadora. Eu acho que se tivesse a minha mãe cá para cuidar de mim, como cuidava, eu não ia olhar tanto para o outro e não ia cuidar tanto. E por isso tornou-me numa melhor pessoa. Eu gosto de ver as coisas também desta perspectiva e não pensar que é tudo mau. Em relação a deixar a Carminho, é muito difícil. Ela já tem 1 ano e meio, ainda só consegui passar uma noite sem ela. E fui e saí de casa nesse dia às 8 da noite e fui o elevador todo até ao carro a chorar, e no outro dia à 1 da tarde já estava em casa. Mas e existe um medo de eu estar. tenho esse medo, o medo de e se de hoje para amanhã eu morro porque acontece qualquer coisa, pensar. O medo de Não, é estranho, mas na minha cabeça eu penso,
que vou dar às minhas filhas o que não tive. Vou ser uma avó super... por exemplo, eu não guio, não tenho carta. E estou sempre a pensar, vou tirar a carta para ser aquela avó que vai pescar à escola, vai pôr à ginástica, não lhes vai faltar nada. E como eu tenho este pensamento, não tenho medo de não estar. Para mim, Ou seja, o teres perdido a tua mãe não te faz com que valorizes mais a morte e o medo de não estar cá, pelo contrário, olhas mais, não, eu vou estar cá, sim, é até velhinha, sim, com os meus pequeninos, sem medo, sem pensares... Não penso, é estranho. Podia ter medo, por exemplo, também de ter cancro. Não consigo pensar nisso. Não, é estranho. E agora esta aqui, como acreditar no amor, numa relação sem medo de perder? Para mim, os meus pais são um exemplo de amor. Por isso nunca deixei de acreditar no amor. E o medo de perder tornou-me... Eu sou uma pessoa muito possessiva, porque tão cedo tive uma perda muito grande, por isso sou possessiva. É tentar controlar, é um caminho que se faz, é todos os dias, interiormente aprendo mais um bocadinho do que ontem. Não há nada a fazer. É perceber que às vezes procuramos colo. Exato. Este colo inato de mãe que perdemos tão cedo, procuramos nos outros sem nos darmos conta. Sim, muito, muito. Eu agora vejo isso. Eu procuro muito e pronto, e o meu marido dá-me muito colo. É muito querido comigo, ele leva-me muita autoestima, por exemplo. Eu sempre fui muito insegura, mas eu acho que ele é o meu maior fã. Então faz-me mesmo sentir muito bem. E pronto. Bom, e agora aqui assim um bocadinho depois há a mãe que não está. E como é que tens pondo, já porque a Carme tem um ano e meio, vais falando com a Carme da avó naturalmente ou ainda custa? Não, falo muito naturalmente. Aliás, meu pai tem uma namorada e eu sempre desde o início quis que fosse a tia Ruth e o avô Miguel, para a Carme perceber que há uma avó. Pode não estar aqui, mas ela existe e não quero que ninguém fique com esse lugar. Apesar da minha avó gostar que a Carme a trate por avó, eu deixo que a minha avó tenha esse papel de avó, porque a minha avó merece mesmo. Mas eu digo muitas vezes, às vezes faço comidas para eu matar saudades da minha mãe e digo, Carmo, esta comida era a avó Lourdes que fazia, gostas? E ela não liga nenhuma porque tem um ano, mas eu digo e vou tentando nestas pequenas coisas a pôr a minha mãe, porque eu senti muito com o meu pai também perdeu, ou seja, eu não conhecia a minha avó paterna, meu pai perdeu-a. E ele nunca me pôs a minha avó na minha vida. E para mim, às vezes, até é estranho, sai-me, e eu não gosto quando me sai, a tua mãe, e não a avó. Porque... Não há referências. Não há muita referência. O meu pai não conta muitas coisas. E depois o meu avô casou-se e foi sempre a Tatau. E eu também não gosto. Acho que a Tatau fica uma distância. Então eu quis que a Ruth, que é a namorada do meu pai, tivesse o papel de tia. Tivesse um papel importante na vida e na Carme. tua vida? Na minha Como vida. É que foi a entrada do papel da Ruth? Não foi fácil, nem para ela, nem para mim. Nunca é, não é? Eu Sim, acho. eu acho que nunca é. Mas eu sempre achei que o meu pai ia ficar sozinho. E achava que o meu pai ia viver comigo, tudo. Eu lembro que estávamos no Algarve e eu já tinha 16 ou 7 anos e ia para a praia sempre de mão dada ao meu pai. E as minhas tias, as irmãs do meu pai diziam, mas não largas o teu pai, deixa o teu pai viver. Eu disse, mas eu gosto de andar de mão dada com o meu pai. E eu era muito protetora do meu pai, era muito agarrada a ele. Era como quem diz, não se chega que ele tem dono. Exato. E na minha cabeça eu achava mesmo que o meu pai não ia ter mais ninguém, eu ia casar, mas ele ia ficar lá em casa com a minha família e isso não aconteceu. E quando eu percebi que o meu pai tinha uma pessoa,
não fiquei nada contente, fiquei muito chateada, chateei-me muito com o meu pai. Com ela não tanto, mas fazia assim coisinhas, assim para chatear. Ela punha uma almofada de uma maneira, Mudava de punha punhas. outra. Laxante na sopa, nunca puseste? Tinha sido ótimo na altura, mas essa eu não fiz. Fica a dica, miúdas. Próximas namoradas. Essa não fiz. Mas fazia assim outras coisinhas muito. As gavetas da roupa. Ia lá assim, desarrumava tudo, depois punha. Sei lá, fazia Coisas assim. normais também de outra idade, não é? Sim, mas eu já tinha 20 anos. Já tinha idade para ter juízo. Mas era porquê? Porque Porque estava furiosa. Porque na minha. E o meu pai e a Ruth estão a viver no Alentejo, no monte. E decidiram mudar o monte todo. E eu tinha lá na minha cabeça as recordações com os meus pais. E eu achava aquilo um atentado à memória da tua à mãe. memória da minha mãe. Eu, da minha cabeça, estava a defender a memória da minha mãe. E tive que parar com isso, porque não me fazia bem a mim, não fazia bem ao meu pai, não fazia bem à Ruth. Eu comecei a parar com isso, porque via que o meu pai ficava muito triste e muito aflito. Pois o meu pai o meu pai é muito querido, não, é uma pessoa que não discute, não se zanga. Então o meu pai ficava ali sem saber para onde é que eu me viro. E eu pensei, e eu ficava também aflita por ver assim. E não, se há pessoa que eu não gosto de estar chateada é o meu pai. Nós chateamos-nos, passado uma hora já está tudo bem. Não gosto de nada. E aquela altura foi complicada por causa disso, por nos chatearmos tanto. O que é que aconteceu para depois as coisas apaziguarem? Eu acho que Demorou muito tempo. foi depois de eu me casar. Com gavetas. Foi depois de eu me casar. Eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Deu-me um clique e eu pensei, ok, isto não é a minha casa, não me vou chatear mais. Se eles gostam de ter as coisas assim, têm. Se o meu pai está feliz, ainda bem, pronto. E comecei a agir. Nunca houve uma conversa, mas. E eu acho que isso também me chateou. O meu pai nunca disse assim: olhem, filhos, eu e a Ruth vamos viver juntos. Nunca houve essa conversa. Do nada, a Ruth vivia com o meu pai. E pronto. Às vezes os pais, quando já têm os filhos na vossa idade, podem achar, eles vão perceber. Sim, o meu pai é muito assim. Eu acho que há muitos homens que exteriorizam pouco. E o meu pai é assim. E se calhar como homens não é por mal, mas não têm noção do impacto Exato. que podem causar nos filhos e vão fazendo as coisas mais atabalhoadas. Sim, claro. E não foi por mal, eu sei. Mas eu na altura fiquei muito, muito ofendida e pronto, e tentava. E hoje em dia consegues atenção. perceber que o lugar da tua mãe vai ser sempre o lugar da tua mãe? Consigo. E o meu pai, eu acho bonito estar com a Ruth e fala da minha mãe como a minha mulher. E pronto, eu por essas pequenas coisas percebo. E o quarto do meu pai e da Ruth não é o quarto onde era o quarto dos meus pais. Esse agora é o meu quarto. Pronto, nestas pequenas... Mas eu não estava atenta a isso. Eu era atenta a querer estragar aquela relação porque aquilo não podia acontecer. Mas pronto. Isso é ótimo porque acredito que há mais pessoas como tu. Acredito. E que se calhar até para os pais, homens e às vezes também mulheres que achamos já têm idade, já vão perceber ou têm que perceber se isto já está aqui, isto vai... se calhar entenderem que não, que vocês também estão a sentir e pensam em muita coisa que também não vão exteriorizar, porque se calhar não têm à vontade ou não querem, mas que depois causa isto das gavetas desarrumadas, de bocas aqui e ali, e é um processo que se calhar tem que ser mais... conversado. Eu acho que faltou muita conversa, muita comunicação entre o meu pai e nós os dois. Sei que não foi de todo por mal, mas pronto, faltou e por isso isto tudo aconteceu, mas depois eu também cresci, não é? E as coisas naturalmente ficaram bem. E o casamento sem a mãe? Eu achei... A preparação, o dia... Eu achei que o dia ia ser horrível, que eu ia estar super triste, mas não. No dia anterior chorei muito. Estava assim muito triste e emocionada porque a minha mãe não ia estar presente. Mas depois no dia, é um dia
tão feliz e tão bom que eu nem consegui pensar que a minha mãe não estava ali de forma triste. Não pensei, estava a viver tão o momento. Isto tem uma pergunta de um patrono que também tem filhos, o Francisco, e que uma das coisas que o preocupa é, e agora a filha, que um dia vai casar, vai querer ser mãe, e ele ter sempre a sensação que enquanto pai nunca vai conseguir dar o mesmo ou estar da mesma maneira que a mãe estaria se estivesse cá. Pois. Isso é uma coisa que sentes, Maria, que por muito que o teu pai faça genuinamente e da melhor maneira, falta qualquer coisa. Sim, claro. E o meu pai, eu adoro o meu pai, mas acho isso. Mas é normal. Nós vemos isso em todos os pais e todas as mães. A mãe é sempre a mãe. E eu agora sou mãe e vejo... A mãe é quem controla tudo. Quem vê se tudo está bem. Quem dá aquele abraço antes de ir dormir, não é? Exato. Que eles ficam ali. Aquele, é o consolo maior, é sempre a mãe. Por isso eu acho que, por muito que um pai às vezes se esforce, nunca é igual ao conforto que uma mãe dá e passa. E tu tens dado esse conforto imenso, porque o Pipo, não me enganei no nome, Não. o teu marido diz que és uma mãe espetacular e que a prova disso é que a Carmen está sempre a rir, está sempre bem disposta, e ele diz ao Ticas, mas isso sai à mãe, porque a Maria está sempre mesmo a rir, está com ela, está sempre com uma alegria, está muito bem disposta. E a melhor coisa que vos aconteceu, que foi serem pais, também foi Covid máximo. Foi ótimo. E sem o apoio, eu também fui mãe, sem mãe, é puxado. Pois é. E nesta fase, ou seja, eu fui mãe em abril, era mesmo Covid máximo. Depois vim para casa, tive uma semana a minha tia comigo. Depois o Pipo foi trabalhar, eu comecei a ficar sozinha com ela. Ou seja, eu também não era aquela mãe que não percebia nada de bebês porque tenho a Onani. E não estava com aqueles medos todos, mas o que eu achei mais difícil, e acho muito difícil, acho que a maternidade é muito solitária. E acho que se fala pouco disso. Ainda ontem eu falei com uma rapariga que vi que foi mãe há pouco tempo no Instagram, enviou-me mensagem, dava os parabéns, perguntei se estava bem, se sentia muito cansada. Não, ótimo, tudo lindamente, tudo perfeito. E eu penso, ok, pronto, eu não me importo, me respondam isso, mas eu só penso, enquanto nós, mulheres, continuarmos... Parece que é um tabu dizer assim, olha, sim. Mas eu adorava e acho que qualquer dia temos mesmo que fazer isto, que é, venham cá, quase como uma formação, vão ser mais, mas a partir do momento em que este bebê nasce cá para fora, vai mudar tudo, isto vai ser uma montanha russa e que vocês têm que se agarrar mesmo bem, porque as descidas são tramadas e mexe muito connosco a nível pessoal, emocional, muita coisa, é verdade, concordo a 100% contigo, acho que o papel de mãe ainda é muito tabu, pois é. 100% claro como ele é, pelo menos na primeira viagem, no primeiro filho, acho que ainda vamos todas muito com o baby shower, tudo muito perfeitinho, aquilo que vamos vendo nos Instagrams que dormem 8 horas, que é tudo espetacular e de repente não é nada. Sim, e é muito cansativo, eu digo, é mesmo psicológico, mentalmente, é muito cansativo. Nós deixamos de sermos nós, ali naqueles primeiros meses, e até bastante, muitos, às vezes até um ano, para estarmos 100% a cuidar dos nossos filhos, por mais que sejam nossos filhos e gostamos muito deles, nós já cá estávamos antes, não é? Somos nós e também precisamos de tempo para nós. Eu sempre fui uma pessoa que precisou de estar sozinha. Eu na pandemia, quando o Pipo ainda esteve em casa, às vezes dizia, hoje se calhar vai dar uma volta, preciso estar sozinha, faz-me bem. Eu sempre fui almoçar fora sozinha, fazer coisas comigo, gosto muito. E essa parte, a gerir isso
com uma filha em casa há 1 ano e meio, às vezes não é fácil. E hoje em dia, passado pouco tempo, porque eu acho importante falarmos nisto, tocar nisto, porque eu acho bonito. Passado pouco tempo da tua mãe morrer, o teu pai ficou desempregado. Sim. Isto depois, pronto, depois foi Exato. para o monte, mas houve ali uma mudança Houve uma grande... que te marcou também. Sim, sim. A minha mãe morreu e passado 2 anos, 3, foi uma crise que houve. Agora, em 2008? Não, foi depois então. Mas pronto, o meu pai ficou sem trabalho e não conseguia arranjar trabalho de maneira nenhuma e teve que ir para o Alentejo porque temos lá um monte. Mas até lá foi complicado. Nós vivíamos num T5, ali no centro de Lisboa, e tivemos que ir para um T2 nos arredores de Lisboa. Eu, no pico da minha adolescência, menina do centro de Lisboa, achei aquilo a pior coisa do mundo e que o meu pai me estava a estragar a vida. Coitado, ele é que estava com a vida estragada. E o meu pai era um T2, ou seja, só tinha 2 quartos. O meu pai, como somos rapaz e rapariga, ficava na sala, eu num quarto e o meu irmão noutro. E eu estava aquilo, então o meu pai nem sequer aqui. Tudo para mim ali era horrível. O meu pai não tinha quarto, nós estávamos cada um no seu quarto, ou seja, nós estávamos ótimos. Cada um tinha uma varanda no quarto, o quarto até era maior que o quarto em Lisboa, que normalmente as casas em Lisboa os quartos são assim mais pequenos, as divisões. Não estávamos assim tão mal, mas na minha cabeça aquilo era complicado, porque foi tudo. Eu acho que estas coisas todas aconteceram muito de seguida. Foi a morte da minha mãe, depois foi isto, depois foi quando eu fui para Porto Alegre fazer as melhorias e tive o pico da anorexia e foi tudo muito complicado. E hoje em dia, se isso vos acontecesse, também dormias na sala como o teu pai? Dormia. Eu tenho 2 filhas raparigas, tenho mais sorte. Porque eu estávamos a falar em off e falámos disto. Eu acho bonito. Acho mesmo bonito porque vê-se aí um grande amor do vosso pai, de dedicar acima de tudo. Estavam vocês, quando se calhar pedia, era muito mais fácil ter o quarto dele, vocês os dois, noutro quarto. E vejo isso como bonito, mesmo, grande pai, que também não deve ter sido nada fácil, pelo contrário, muito pesado, mas tem que ter sido um grande pai porque estás aqui uma grande mulher, Maria, com tudo o que a tua mãe te deixou, estás aqui uma grande mulher sempre a rir, e acho que com muito amor pela vida, e a agradecer também muita sinceridade, porque de facto há muitos miúdos e nós também passamos por muitas coisas que tu passaste, se calhar só uma ou 2, tu passaste por muitas e não conseguimos falar delas com tanta serenidade e com tanta maturidade que agora consegues. Acredito que se calhar há uns tempos não, se calhar há uns tempos a Ruth também te rogava pragas e as tuas amigas também quando te ficavas mais possessiva, mas é tão bom ver que com psicoterapia, com as ajudas que tu foste procurando, que é bom procurar, hoje em dia estás ótima. As pessoas querem estar contigo, gostam de estar contigo e és uma fada de ar fresco em tudo que estás, e o reflexo é a Carmo, que só se ri, que só está bem disposta. É um orgulho. E boa sorte agora dia 6 quando ela entrar. Ai, já na creche. Com isso. Passou a voar. Mais perguntas tinha aqui para fazer, mas vamos às últimas 3. Qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste? Foi o dia do meu casamento, porque como eu expliquei há bocado, estava tão feliz. Foi mesmo... Às vezes tenho saudades e aprecio-me voltar outra vez àquele dia. Foi mesmo um dia muito feliz. Que bom. E um dos dias mais pesados? Não sei bem, É que o meu avô também morreu há 3 anos e foi muito duro a notícia em si, foi do nada, o meu avô estava ótimo, e foi complicado. A morte da minha mãe foi dura, mas foi um duro que vou vivendo ao longo dos anos, e a morte do meu avô foi um choque,
Por isso eu diria que a morte do meu avô foi assim o dia mais pesado que eu tive. A vida tem graça. Tem muita graça e eu gosto muito e aproveito ao máximo. Bom, muito obrigada, Maria. Obrigada Mais tempo eu. tivéssemos e ficávamos mesmo aqui, porque não cheguei a falar, mas vejam a empresa da Maria, a Onani, que é de babysitters. Eu trabalho com a Onani, não com os meus minis, porque não vivem em Lisboa, mas nos casamentos, e corre lindamente. Vejam os Instagrams, vejam tudo, porque por trás tem aqui assim uma grande pessoa, a Maria e a Mariana também. Então ficam com os vossos filhos muito bem entregues, pelo menos com a certeza que sabem o que é colo, porque quando não o temos eu acho que valorizamos muito mais e gostamos também de ser colo para os outros. Eu tenho muito isso, eu acho que estas conversas, sem eu ter esse intuito logo ao princípio, acabam por ser uma maneira de eu dar colo, mas acima de tudo receber muito colo de quem aqui se senta comigo. Também e hoje deste muito colo. Obrigada. Obrigada a todos por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o Spotify, o canal do YouTube. Se quiserem, tornem-se patronos. Vejam como na nossa página do Instagram tem lá o link, porque é a melhor forma de nos ajudarem a continuar com estas conversas. Se quiserem patrocinar também uma conversa 6 ou até uma edição completa, enviem-nos mensagens também. Íamos ficar muito contentes. Tenham uma boa semana, um beijinho muito grande. Obrigada, Maria. Obrigada eu. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.